Em 1944, um comandante soviético tomou uma decisão pela qual deveria ter sido fuzilado diante da tropa, sem direito à apelação. Em jogo estavam as vidas de uma divisão inteira e o sigilo absoluto da massiva Operação Bagration. Mas o mais aterrorizante nesta história não é o inevitável tribunal militar. Esta é a história de uma emboscada que contrariou todos os planos e regulamentos do Estado-Maior. Você ouvirá como soa o silêncio ensurdecedor da floresta bielorrussa quando os nervos estão esticados ao limite e o pulso martela pesado nas têmporas. Contaremos qual truque assimétrico e cruel, à beira da loucura tática, permitiu que eles esmagassem a vanguarda de elite alemã. Assista até ao final. O confronto de um tanquista fustigado e ensanguentado com um investigador de gabinete estéril mostrará qual é o preço real e repulsivo de tais milagres na linha de frente. A terra estremece. Uma vibração leve e rítmica é transmitida pelas lagartas de aço diretamente para o assoalho da máquina blindada de 45 toneladas. Dentro da caixa de aço incandescente é impossível respirar. O ar está impregnado com o cheiro pesado de óleo diesel, metal superaquecido e o suor acre dos homens. Verão de 1944. A Operação Bagration se desenrola. A tripulação de um blindado de artilharia autopropulsada pesada definha sob o calor. A temperatura na casamata já ultrapassou os 50 graus há muito tempo. A claustrofobia pressiona as têmporas, aperta os pulmões. Não há espaço. Ao redor, apenas a culatra maciça do canhão de 152 mm, o empilhamento denso da munição e ventiladores que circulam a poeira quente sem qualquer sucesso. O municiador está agachado. Suas palmas estão em carne viva. Um projétil de fragmentação e alto explosivo pesa 43 quilos. Não é apenas munição. É um bloco monolítico de aço morto. Erguê-lo no aperto do compartimento de combate significa estourar a coluna. Mas ele o erguerá. O automatismo dos profissionais substitui o heroísmo. Nada de pensamentos elevados. Apenas calos, monóxido de carbono e o peso do metal. A ordem do comandante do batalhão foi curta e cruel. Manter camuflagem perfeita. Manter silêncio de rádio absoluto, antes do início da ofensiva estratégica. A tarefa, dissolver-se no relevo do terreno. Tornar-se invisível. Mas a guerra estraçalha os planos do Estado-Maior. Na balança, dois pesos incomensuráveis. O primeiro, o regulamento rígido. O segundo, o avanço repentino de uma vanguarda de elite alemã. O inimigo marcha direto para a retaguarda de uma divisão soviética indefesa. Lá está montado um hospital de campanha. Lá estão os comboios de suprimentos. Lá estão pessoas que os tanques alemães esmagarão sob suas lagartas de aço em meia hora. O comandante olha pelo visor. Poeira. O suor inunda os olhos. O tecido sujo e áspero da túnica gruda mortalmente nas costas. Ele entende o preço de sua decisão. Violar uma ordem para salvar a divisão significa desmascarar a posição. É o fuzilamento pessoal diante da tropa por arruinar um plano estratégico. O tribunal não ouvirá justificativas sobre vidas salvas. Os dados de arquivo registrarão isso mais tarde em uma sentença seca. A guerra não é a fúria do ataque. É a capacidade de processar o medo animal em cálculo frio. O ronco dos motores aumenta. Um som pesado, baixo, vibrante. A terra começa a tremer levemente. É assim que soa a morte se aproximando. Estão vindo, resmunga o motorista. Estou ouvindo. O comandante não tira o rosto tenso da ocular da mira. Coluna. Muitos. Se deixarmos passar, eu sei. Os nossos estão lá. A ordem é silêncio. Esqueça a ordem. Preparar para o combate. O diálogo é curto, cortado. Por trás dele se esconde uma sede surda de vingança pelos companheiros caídos. Por trás dele está a consciência da ameaça do fuzilamento. A escolha moral sempre se resume à física da ação.
O silêncio da floresta bielorrussa contrasta bruscamente com a colossal tensão interna da tripulação. 5 homens se transformaram em um único nervo exposto, pronto para explodir no combate. Não há emoções. Emoções são apenas consequência da física. O pulso bate forte nas têmporas. O zumbido nos ouvidos antecipa o estrondo do canhão. O medo se foi. Restaram apenas o vazio e os reflexos. A artilharia autopropulsada não é apenas uma máquina desajeitada. É um forno incandescente onde o caráter humano é fundido. A bruta escola soviética de design de máquinas pesadas criou esses monstros para a Grande Guerra. Nada de ergonomia. Apenas a espessura da blindagem frontal e o calibre devastador. Eles esperam. Cada metro de distância é crítico. A blindagem frontal de um tanque pesado alemão suporta um impacto colossal. É necessário o ângulo de inclinação correto. É necessária a distância exata. O canhão de 152 mm possui potência excessiva, mas a chance de disparo é única. Um erro significa morte instantânea. A blindagem da autopropulsada soviética aguentará uma chuva de estilhaços, mas o impacto direto de um projétil perfurante de 88 mm atravessará a casamata de lado a lado. É um duelo entre uma marreta e um rifle de precisão. Cada segundo se arrasta infinitamente. O tempo perde sua dimensão física habitual. Este minuto durou 1 ano. 1 ano de suor, dor, perdas irreparáveis e ódio cego. A respiração do motorista torna-se intermitente, seca. Ele agarra as alavancas de comando com força mortal. As juntas dos dedos ficaram brancas de tensão. O motor está desligado para manter o silêncio. A massa colossal de metal está absolutamente imóvel. Dentro da máquina apertada, o cheiro é forte. Graxa de armamento, fumaça de pólvora e isolamento queimado. Esse cheiro específico entranha para sempre na pele, penetra fundo nos pulmões, torna-se parte integrante do sistema circulatório de cada membro da tripulação. A fisiologia da tripulação está subordinada a um único objetivo: sobreviver e destruir. O artilheiro gira suavemente os pesados volantes. O ranger das engrenagens metálicas corta o ouvido no silêncio absoluto da emboscada. O mecanismo de pontaria horizontal exige força física considerável. Não é um trabalho leve e fluido. São solavancos bruscos que forçam os pulsos, cortando a respiração. A mira captura lentamente o estreito setor de tiro. A retícula trava imóvel em uma curva acentuada da estrada de terra. A poeira assenta lentamente no vidro espesso da ótica. O comandante avalia mentalmente a balística. 152 mm representam um peso enorme. É uma inércia monstruosa. A velocidade inicial do projétil pesado permite esmagar bunkers de concreto sólido, mas ao atirar em um alvo blindado móvel, é necessário um cálculo de antecipação perfeito. Nada de instrumentos, apenas a tabela de tiro na cabeça, gravada por noites sem dormir. Apenas o olhar apurado e a memória muscular treinada. O municiador está de joelhos junto ao depósito principal de munição. Os projéteis pesados estão acomodados da forma mais densa possível. Retirar o primeiro significa iniciar irreversivelmente a esteira da destruição. A trava da culatra maciça está aberta. O metal frio espera sua dose mortal de pólvora. O estojo com a carga propelente está logo ao lado. 43 quilos de aço e o mais potente explosivo. A temperatura dentro da casamata continua a subir implacavelmente. O ar incandescente e abafado queima a garganta a cada inspiração rouca. A luz do sol mal atravessa os galhos densos da camuflagem. Sombras nítidas caem sobre a blindagem inclinada e empoeirada. Por fora, a máquina de muitas toneladas parece uma colina florestal comum. Um monte disforme de terra úmida e galhos cortados. Uma ilusão ótica. A camuflagem perfeita exige sacrifícios. O principal sacrifício é o conforto elementar e a capacidade física de respirar a plenos pulmões. Os pulmões trabalham no limite.
O monóxido de carbono residual de combates pesados anteriores ainda se esconde nas fendas profundas do piso metálico. O silêncio pressiona os tímpanos mais forte do que qualquer som. Tal espera destrói fisicamente o organismo humano. A adrenalina é liberada. O estômago se contrai dolorosamente em espasmo. O coração trabalha a exaustão, bombeando com dificuldade o sangue espesso pelas veias. Distância, 800. A voz do artilheiro soa seca, como o estalo de um galho quebrado. Esperar. Corta o comandante com dureza. Eles estão em marcha, sem escolta de combate. Esperar. O comando inimigo está absolutamente confiante em sua total invulnerabilidade. Isso é arrogância, e custará suas vidas. A vanguarda alemã avança em marcha tranquila. Os mecanismos de suas máquinas de primeira classe trabalham em harmonia, como relógios suíços caros. Mas absolutamente qualquer relógio quebra inevitavelmente sob o golpe direto de uma marreta pesada. A artilharia autopropulsada é exatamente essa marreta. Um instrumento de destruição total, completamente desprovido de elegância. Cada detalhe do interior da máquina de combate é uma ferramenta bruta de sobrevivência. Manoplas, interruptores, pedais. Homem e mecanismo fundiram-se em um único circuito de trabalho. O erro do homem significa a morte inevitável da máquina. A falha da máquina significa a morte instantânea do homem. Simbiose total. Os projéteis no depósito são tipos completamente diferentes de morte. Blocos perfurantes pesados. Cargas de fragmentação e autoexplosivo devastadoras. Cada um tem sua tarefa específica. Sua física de destruição implacável. A escolha do tipo de projétil é a escolha da ferramenta certa para abrir a espessa cápsula blindada do inimigo. O ronco transforma-se em um rugido ensurdecedor. As árvores na orla começam a tremer levemente com a onda sonora. O ar torna-se denso, quase palpável. O inimigo se aproxima da curva. À frente está o ponto de cálculo. O setor de tiro foi aferido há muito tempo. Pontos de referência confiáveis foram escolhidos. Uma árvore velha e seca. Um grande rochedo cinzento à beira da estrada. Assim que o primeiro tanque inimigo cruzar a linha invisível entre a árvore e o rochedo, não haverá mais volta. A contagem regressiva começou. O mecanismo letal foi acionado. A estrada está espremida por uma parede densa de árvores. Uma estreita faixa de terra. O lugar ideal para uma destruição metódica. O silêncio da floresta é enganoso. Sob seu manto espesso esconde-se o cerco de fogo perfeito, preparado para o inimigo desprevenido que está prestes a entrar nesta estrada estreita, travada mortalmente entre a floresta e um pântano intransitável. O pântano lamacento e intransitável respira pesado com podridão e água estagnada. É uma bigorna natural que engole tudo o que é vivo. À esquerda, ergue-se uma parede densa e impenetrável de floresta de coníferas fechada. Este é o pesado martelo tático. E bem entre eles, corre um estreito aterro de terra. A estrada eleva-se sobre o lamaçal fatal por apenas 1 metro. Desviar dela é absolutamente impossível. Qualquer blindado pesado que tente sair para o acostamento para manobrar, afundará instantaneamente na lama negra e viscosa até a torre. É o cerco de fogo perfeito. Uma armadilha mortal, na qual o inimigo se enfia metódica e confiantemente. A solução de engenharia para uma tarefa de combate impossível sempre começa com a avaliação correta do relevo do terreno. A preparação da posição não tem nada a ver com feitos heróicos de cartazes. É um trabalho extenuante, monótono e exaustivo. 2 horas atrás, esta curva imperceptível da orla da floresta era apenas uma pequena elevação. Agora, é uma trincheira de partida cuidadosamente camuflada para uma máquina de 45 toneladas. A tripulação trabalhou com pás curtas de sapador em um ritmo frenético e irregular. A terra, densamente entrelaçada com grossas raízes de pinheiro, não cedia às lâminas. As raízes foram cortadas ferozmente com machados. Calos sangrentos estouravam nas palmas. Os cabos de madeira lisos das pás escorregavam com o suor pegajoso e o soro sanguíneo.
O enorme corpo estriado da artilharia autopropulsada pesada precisava ser completamente fundido com a paisagem circundante, apagando a fronteira entre o aço e a floresta. Traga galhos. Coloque mais denso, no bombordo. O ângulo de inclinação está aparecendo. Cubra com lama. Com mais cuidado. Me dá a pá. Cubra o canhão. A sombra vai nos entregar. Comandos secos e ríspidos. O tilintar da ferramenta contra uma pedra ocasional. Fúria surda contida e a respiração pesada e intermitente de homens trabalhando no limite das forças físicas. Nenhuma emoção desnecessária, apenas a pura mecânica da sobrevivência. A casa-mata possui uma área enorme e ângulos retos nítidos. Para quebrar a silhueta geométrica perfeita, uma rede de camuflagem rígida foi esticada sobre a blindagem, com dezenas de ramos de pinheiro recém-cortados entrelaçados nela, cobertos por cima com turfa preta úmida. As lagartas largas e maciças foram cuidadosamente cobertas com agulhas de pinheiro secas. Os rastros de entrada na posição foram apagados com galhos pesados, recuando passo a passo, apagando fisicamente a própria presença da máquina de muitas toneladas naquele quadrante. O comandante encosta na ocular da mira ótica. O aço frio gela a testa úmida. Verificar a ótica é uma questão básica de sobrevivência. A pontaria horizontal do canhão pesado de 152 mm é extremamente limitada pelas características do design. Ela é de apenas 12 graus. Este é um setor criticamente pequeno para tiro direto. O canhão pesado, travado firmemente em uma máscara blindada maciça, não pode fisicamente desviar-se mais do que isso. Se a coluna alemã parar ou passar direto, ficando fora deste estreito corredor da morte, a tripulação estará completamente condenada. Girar o corpo maciço da máquina só é possível ligando o motor e puxando as alavancas. A partida do potente motor a diesel desmascarará instantaneamente a emboscada com um escape azulado espesso, e o barulho alto das lagartas abafará qualquer outro som. Portanto, a geometria da armadilha foi aferida com uma implacabilidade matemática. A guerra não é um acaso cego, é uma ciência exata, onde um erro de um grau é sempre pago com o sangue de toda a tripulação. O inimigo se aproxima rapidamente. A arrogância do comando alemão, paradoxalmente, joga a favor dos artilheiros soviéticos. As unidades blindadas de elite avançam em uma coluna de marcha densa. Eles estão absolutamente confiantes em sua total segurança nesta estrada secundária isolada, situada profundamente na retaguarda da linha de contato esperada. Os potentes motores a gasolina trabalham em rotações estáveis e uniformes. A distância entre as máquinas pesadas é mínima. Não é uma formação de combate aberta. É uma marcha de desfile confiante. Eles não esperam de forma alguma um golpe esmagador vindo de um ponto invisível no mapa. Sua negligência tática torna-se o principal recurso da guarnição da emboscada. Dentro da casa-mata escura e apertada, o cheiro é forte. Agulhas de pinheiro esmagadas, terra úmida do pântano, óleo diesel derramado e graxa de armamento acre. O motor está desligado há muito tempo para manter o silêncio absoluto. A tensão interna torna-se fisicamente palpável, densa como mercúrio. Ela pressiona os ombros caídos mais pesadamente do que o carregamento completo de projéteis perfurantes. O motorista está imóvel em sua cadeira de ferro. Suas mãos calejadas, cobertas de pequenos cortes, argila cinza seca e graxa entranhada, estão firmemente apoiadas nas embreagens de direção. As pernas estão extremamente tensas e prontas para, em qualquer fração de segundo, pressionar com força os pedais de controle rígidos e pesados. Ele fundiu-se completamente com sua máquina, tornando-se uma parte viva de seu bruto sistema nervoso de aço. O municiador está sentado imóvel na borda do depósito de munição metálico, apoiando as costas doloridas contra a lateral fria da blindagem. Sua única tarefa no combate iminente é garantir um ciclo contínuo e ininterrupto de alimentação para a culatra voraz. Pegar o primeiro projétil de 43 quilos, socá-lo com força na câmara e, em seguida, lançar instantaneamente o estojo pesado com a carga de pólvora. Essa cadeia de ações exige concentração mental extrema e resistência muscular sobre-humana.
Limpou a panorâmica. A voz do comandante soa abafada, quase inaudível. Limpa, responde o artilheiro com a mesma brevidade, com o olho direito colado firmemente ao protetor de borracha. Mantenha o rochedo cinza na retícula. Mantendo com firmeza. Sem ordem direta, não toque no gatilho. Mantenha silêncio. O espaço se estreita para o tamanho da visão limitada na mira óptica. Todos os estímulos externos são apagados da consciência. Resta apenas o pulso rápido, batendo forte nas têmporas, e o ronco externo que aumenta monotonamente. A Terra transmite a vibração crescente diretamente pelo assoalho. Primeiro, é apenas um tremor leve, quase imperceptível. Depois, é substituído por solavancos rítmicos e confiantes. As pesadas lagartas alemãs trituram impiedosamente a estrada de terra seca. O tilintar metálico característico dos pinos das lagartas e o ronronar baixo e farto dos motores turbinados são claramente audíveis. Os pássaros na floresta silenciaram instantaneamente. O ar congelou à espera do golpe. Toda a tripulação transformou-se em uma mola de aço comprimida, pronta para disparar. Cada detalhe da camuflagem cuidadosamente planejada agora trabalha para a sobrevivência. A sombra do longo canhão de artilharia está devidamente quebrada por arbustos fixados. Qualquer reflexo acidental das fendas de observação de vidro foi totalmente excluído. A unidade autopropulsada tornou-se definitivamente uma colina imperceptível, uma parte orgânica da paisagem cinzenta da Bielorrússia, absolutamente indistinguível de dezenas de outros montes, cobertos de vegetação na beira do pântano fatal. Mas dentro desta colina artificial, 5 corações humanos batem pesadamente, e uma força destruidora colossal se esconde. O mecanismo da armadilha está armado até o limite. Ninguém agora pensa em questões elevadas ou feitos heróicos. O artilheiro pensa em milésimos de distância. O motorista pensa na temperatura do óleo frio. O comandante pensa na umidade do ar, que pode influenciar a balística do primeiro projétil pesado. A vibração crescente da Terra atinge seu limite. O ronco preenche todo o espaço circundante. Penetra facilmente através da espessa blindagem de aço. Ressoa rigidamente direto na caixa torácica de cada tanquista. A estrada diante da cruz da mira ainda está vazia, mas o som diz infalivelmente que o alvo já entrou na linha de fogo. De trás da curva fechada da floresta, quebrando com estalos pequenos galhos de arbustos que cresceram no acostamento, surge lenta e inevitavelmente uma silhueta maciça e angular. As lagartas largas afundam profundamente a argila maleável do aterro. O canhão longo e reto, com seu característico freio de boca maciço, balança ritmicamente ao compasso do movimento lento. Começa a contagem regressiva implacável para o primeiro disparo contra a máquina de combate líder, cujo simples nome sempre instila um medo animal. Começa o duelo mortal com o Tiger. O Tiger surge da curva da floresta pesadamente, esmagando o aterro de terra até a base de pedra mais sólida. 56 toneladas de aço Krupp de primeira classe rastejam confiantemente para frente. As lagartas largas e maciças trituram a argila seca em uma fina poeira cinzenta. Atrás da espessa blindagem frontal de 100 milímetros, senta-se a elite das tropas blindadas, calma e autoconfiante. O canhão longo de calibre 88 milímetros balança ritmicamente ao compasso do movimento lento pelas irregularidades da estrada. Esta arma foi originalmente projetada como um potente canhão antiaéreo. Sua balística perfeita e a altíssima velocidade inicial do projétil perfurante permitem atravessar garantidamente a blindagem frontal dos tanques médios soviéticos a uma distância mortal de 1,5 km. É o predador tecnológico absoluto no campo de batalha. Atrás da máquina pesada líder, estende-se uma longa coluna de marcha. Uma, segunda, terceira, 12 unidades de combate ao todo. Veículos blindados de transporte com infantaria motorizada, tanques médios de apoio e, fechando a coluna, caminhões pesados com combustível. O inimigo avança muito próximo, praticamente para-choque com para-choque, sem esperar de forma alguma um ataque nesta estrada secundária isolada. A terra vibra tão forte que um tremor leve e agudo é transmitido pelas solas rígidas das botas
diretamente para a coluna vertebral de cada tanquista soviético, dentro da emboscada camuflada. O comandante olha continuamente pela estreita fenda de vidro do visor. O suor salgado e pegajoso inunda abundantemente os olhos inflamados, mas é categoricamente proibido piscar. Em sua cabeça, agora trabalha o calculador seco e implacável da guerra. Se deixar passar silenciosamente esta armada blindada, em exatamente alguns quilômetros, ela chegará sem obstáculos diretamente ao posicionamento da divisão de infantaria. Lá, estão montados hospitais de campanha desprotegidos. Lá, estão tendas de lona com soldados gravemente feridos, ônibus de comando de compensado, comboios de retaguarda desarmados com provisões. As lagartas largas dos tanques alemães transformarão metódica e friamente o posto médico do batalhão em uma massa sangrenta misturada com lama em exatamente 20 minutos. Cumprir a ordem rígida do Estado-Maior do batalhão, manter a camuflagem perfeita da posição e deixar o inimigo passar, significa condenar conscientemente centenas dos seus a uma morte certa e agonizante. Violar o regulamento, abrir fogo por conta própria e arruinar o plano da ofensiva estratégica global significa ir garantidamente para o tribunal militar. Fuzilamento diante da tropa, sem direito à apelação. A guerra sempre coloca o homem diante de uma escolha extrema, onde a resposta correta não existe fisicamente. Existe apenas o peso da responsabilidade que você é obrigado a carregar nos ombros. Atirar no peito largo do Tiger líder agora mesmo é um erro tático fatal. A energia monstruosa do obuseiro soviético de 152 milímetros é capaz de arrancar a torre pesada da máquina alemã. Mas a longa coluna pararia instantaneamente, se desdobraria em formação de combate e simplesmente esmagaria a autopropulsada solitária e oculta com a massa de seus canhões. Eles a fuzilariam a queima-roupa, como um alvo de aço imóvel em um campo de treinamento. A máscara esférica do canhão não salvaria do fogo cruzado denso das 11 máquinas blindadas restantes. É necessário um cálculo extremamente assimétrico e cruel. É preciso deixar a vanguarda blindada entrar profundamente no cerco de fogo preparado. Encurralar a coluna em uma armadilha estreita, onde os tanques não consigam manobrar fisicamente. Bater exatamente no meio vulnerável, paralisar o movimento, criar um engarrafamento intransitável e fumegante no aterro estreito, travado mortalmente entre o pântano profundo e o denso maciço de árvores. Deixe o líder passar. A voz do comandante soa abafada, monótona, sem uma única modulação emocional. Tenente, ele vai escapar. Expira o artilheiro com voz rouca, pressionando o rosto com força contra o protetor de borracha frio da panorâmica. Sem conversas. Mira na quarta máquina, tanque médio. Entendido. Seguindo o quarto. O de fragmentação está pronto? Na culatra, responde o municiador pesadamente, limpando com a manga de lona suja o rosto inundado de suor acre. 43 quilos. Espoleta no lugar. Esperar. Segundos de silêncio retumbantes e infinitamente longos pairam como chumbo dentro da casamata incandescente. O ar torna-se tão denso com os vapores de óleo e suor que é incrivelmente difícil puxá-lo para os pulmões ressecados e ardentes. O enorme Tiger rasteja lenta e ruidosamente pela posição de tiro camuflada a apenas algumas dezenas de metros. Pela ótica clara da mira, vê-se nitidamente como o comandante alemão está tranquilamente de pé na escotilha aberta da cúpula, oferecendo preguiçosamente o rosto ao sol quente de verão. Uma curta contração muscular da mão do artilheiro, uma leve pressão no pedal rígido do gatilho mecânico, e este ser vivo, junto com sua torre blindada de muitas toneladas, transformar-se-ia instantaneamente em uma nuvem disforme de metal rasgado e incandescente. Mas é categoricamente proibido atirar. Os músculos das costas e do pescoço do artilheiro estão travados em uma cãibra rígida devido à tensão física monstruosa. Ele gira suavemente, milímetro por milímetro, o volante de aço do mecanismo de rotação,
conduzindo firmemente a retícula da mira ao longo da lateral cinza e empoeirada da máquina seguinte. Dentro da autopropulsada imóvel, reina um inferno climático absoluto. A temperatura já passou da marca dos 50 graus Celsius há muito tempo. O cheiro sufocante e denso de óleo diesel queimado, borracha aquecida e corpos humanos sujos mistura-se com o cheiro metálico e agudo da graxa de armamento. A segunda máquina passa monotonamente. Atrás dela, a terceira balança pesadamente no trilho. O tilintar metálico das lagartas esticadas corta dolorosamente o ouvido através da blindagem de aço. A mecânica de uma emboscada perfeita exige uma calma gélida absoluta, excluindo completamente quaisquer fraquezas e dúvidas humanas. O homem é obrigado a dissolver-se completamente no mecanismo, transformar-se em uma peça infalível da trava maciça do canhão, tornar-se uma mola tensa e armada que não conhece piedade nem um instinto animal de autopreservação. Na retícula da mira óptica, entra lenta e inevitavelmente a silhueta angular e recortada de um tanque médio alemão. É a principal máquina de trabalho da Wehrmacht. Sua proteção blindada lateral vertical é de apenas 30 mm. Para a munição explosiva de obuseiro soviética de calibre 152 mm, pesando quase meio quintal, isso não é barreira alguma. É uma folha de Flandres fina e maleável. O impacto de um projétil cinético tão monstruoso não apenas perfura o aço ligado, ele quebra instantaneamente a geometria estrutural de todo o corpo da máquina, arranca os pesados mecanismos internos de seus lugares, faz com que as grossas placas de blindagem estalem e se rompam nas costuras de solda. O espaço interno limitado do tanque inimigo, em uma fração de segundo, será garantidamente preenchido por milhares de estilhaços letais e incandescentes, e a pressão excessiva colossal romperá os tímpanos e o tecido pulmonar da tripulação. A distância reduz-se rapidamente para os certeiros e fatais 300 metros. A trajetória de voo do pesado bloco de aço a uma distância tão curta será absolutamente reta e tensa. Errar o enorme flanco plano é fisicamente impossível. O laço invisível da armadilha tática aperta-se mortalmente na garganta de aço da coluna de marcha inimiga. O comandante sente nitidamente como o piso de aço estriado do compartimento de combate apertado vibra leve e frequentemente, devido à técnica inimiga pesada que passa colada. Ele olha fria e continuamente para o ponto de referência de aferição escolhido previamente, o grande rochedo cinza na beira do acostamento de terra. A quarta máquina emparelha-se lenta e uniformemente com este marcador de pedra. A posição geométrica ideal para um golpe de flanco esmagador foi atingida. Não existe mais caminho de volta. A ordem do Estado-Maior sobre a camuflagem rigorosa foi violada definitiva e irrevogavelmente. Não se prevê caminho de volta para as próprias posições. A promotoria militar não perdoa tal iniciativa tática. À frente encontra-se exclusivamente uma estreita faixa de solo seco, entupida até o limite com o ferro inimigo letal. A espera agonizante e exaustiva é instantaneamente substituída por uma ação física rápida, extremamente rígida e precisa. Fogo! O golpe brusco e curto da bota pesada do artilheiro no pedal rígido do gatilho inicia um processo químico irreversível na culatra travada pelo bloco maciço do canhão pesado. O percutor de aço bate com uma força mecânica incrível na espoleta de cobre do enorme estojo de latão. O mecanismo interno funciona perfeitamente. No espaço fechado e apertado da câmara, libera-se instantaneamente a energia colossal da pólvora inflamada, pronta para romper os tímpanos e transformar o pesado trabalho de posicionamento em uma esteira de destruição ininterrupta. O recuo monstruoso arranca instantaneamente a máquina de aço de 45 toneladas do lugar. O canhão de 152 mm dá um solavanco para trás incrivelmente rígido e curto. A culatra de aço maciça recua com um estrondo metálico ensurdecedor até seu limite máximo dentro do compartimento de combate, quase esmagando os joelhos do artilheiro sentado imóvel. Os mecanismos de recuperação absorvem com um gemido a energia cinética colossal. O ar dentro da casamata blindada apertada comprime-se instantaneamente em uma bola tensa e incandescente.
A variação de pressão atinge com força enorme os tímpanos da tripulação. Um zumbido pesado e viscoso nos ouvidos sobrepõe-se momentaneamente até mesmo ao próprio rugido monstruoso do disparo. No mesmo segundo, do bloco da culatra aberto, sai voando com um tilintar metálico alto e um chiado, o estojo de latão vazio e fumegante. O gás da pólvora, cinza, denso e sufocante, sob enorme pressão, preenche instantaneamente todo o espaço fechado do compartimento de combate. Respirar torna-se fisicamente doloroso. O oxigênio desaparece. O monóxido químico queima os pulmões. Na estreita encosta de terra, ocorre uma aniquilação instantânea. Um projétil pesado de alto poder explosivo, pesando exatamente 43 quilos, atinge a lateral plana de um tanque médio alemão que avançava na coluna a uma velocidade inicial colossal. O aço blindado vertical, com apenas 30 milímetros de espessura, não tem a menor chance de resistir a um impacto tão brutal. Ele não é apenas perfurado por uma ogiva cinética. Ele racha, quebra e se estilhaça ao longo das juntas de solda. A detonação da carga explosiva dentro do casco da máquina inimiga causa uma variação instantânea de pressão. A torre angular do tanque médio é arrancada do anel de rolamento com um estrondo ensurdecedor e arremessada a vários metros de distância, caindo diretamente na lama verde e viscosa de um pântano intransponível. A carcaça de aço mutilada e em chamas bloqueia definitivamente a estrada estreita. O movimento da coluna está totalmente paralisado. A extremidade frontal da zona de morte está selada com segurança. Explosiva! Rápido! Ruge o comandante com uma voz gutural e rouca, em meio a uma tosse seca, engolindo a fumaça acre. Pronto! Rosna o municiador com fúria. Os músculos das costas do municiador estalam sob uma tensão sobre-humana, no limite do suportável. 43 quilos de metal morto e frio. O aço, escorregadio pelo suor pegajoso e pela graxa espessa do canhão, corta impiedosamente as palmas das mãos esfoladas em carne viva. Com um movimento único, fluido e treinado até o automatismo muscular total, ele agarra uma nova munição do compartimento inferior. Um arremesso preciso na culatra aberta. O metal entra com um rangido seco característico nas estrias do cano longo. Em seguida, o pesado estojo de cobre com a carga de projeção é lançado na câmara. O bloco da culatra trava com um estalo metálico, selando o projétil dentro do tubo de aço. Os dedos do municiador estão cobertos de queimaduras vermelhas e recentes pelo contato com o metal superaquecido, mas a dor aguda é totalmente bloqueada pelo nível estratosférico de adrenalina no sangue. Uma verdadeira batalha de tanques não se vence com sorte, mas com a resistência absoluta dos músculos treinados e o calor insuportável da culatra incandescente. Transporte blindado, à direita da carcaça. Fogo com explosiva na infantaria. Alvo na mira. Fogo! Novamente, segue-se o golpe esmagador do recuo do canhão no espaço confinado. O segundo disparo potente funde-se completamente com o eco prolongado do primeiro. A munição de alto poder explosivo de grosso calibre transforma, em frações de segundo, o transporte alemão levemente blindado em uma peneira fumegante. A blindagem fina e inclinada estilhaça-se em todas as direções, em milhares de fragmentos metálicos afiados, semeando o pânico entre os soldados inimigos sobreviventes, que, horrorizados, tentam encontrar abrigo atrás dos destroços em chamas de seus próprios veículos. O comboio implacável da aniquilação foi acionado pela tripulação em sua capacidade máxima. Os da retaguarda, caminhões de combustível no final da fila. Atire no combustível! Mudando de alvo, distância, 900. Explosiva na agulha! Fogo! O municiador já não sente absolutamente nada em seus braços dormentes. Sua respiração transformou-se definitivamente em um assobio intermitente, rouco e ofegante. Os exaustores uivam em suas rotações máximas, mas são incapazes de lidar com o espesso vapor de pólvora. Os olhos lacrimejam insuportavelmente devido à fumaça acre. Não se vê nada além das escalas foscas dos instrumentos.
Toda a esperança da tripulação reside apenas na memória muscular rígida e no reflexo cego, forjado em milhares de repetições exaustivas. Agarrar o projétil, erguer o estojo, fechar a culatra. O canhão pesado ruge ameaçadoramente pela terceira vez. O enorme bloco de aço segue uma trajetória tensa e precisa, atingindo em cheio a retaguarda da coluna inimiga paralisada. O impacto cirúrgico nos caminhões de combustível pesadamente carregados gera uma parede de fogo. Um pilar de fumaça oleosa e absolutamente negra sobe instantaneamente ao céu claro. Uma faixa intransponível de chamas rugidoras corta qualquer rota possível para uma retirada organizada do inimigo. A armadilha fechou-se de ambos os lados. O inimigo atordoado finalmente sai do estado de choque inicial. A infantaria motorizada alemã e as tripulações de tanques sobreviventes abrem um fogo de resposta denso em direção à emboscada. Balas de metralhadoras pesadas começam a tamborilar rítmica e intensamente contra a espessa blindagem frontal inclinada do caça-tanque soviético. Feixes de faíscas saltam do mantelete esférico do canhão. Do lado de fora, ruge uma tempestade de chumbo. Localizaram nossa posição. Estão batendo com perfurantes. Motorista, ré! Rápido, para trás da elevação. Rotação máxima. O motor de arranque uiva sob esforço. O pesado motor a diesel ruge de forma ensurdecedora, expelindo uma nuvem de fumaça cinzenta pelos escapamentos. O motorista joga todo o peso de seu corpo tenso sobre as alavancas de aço das embreagens de direção, que estão completamente rígidas. A máquina de 45 toneladas, esmagando troncos de árvores jovens com um estalo alto, recua pesada e desajeitadamente, rasgando o solo úmido da floresta com suas largas lagartas de aço. Qualquer manobra sob fogo é sempre um jogo às cegas. As balas ricocheteiam com um assobio repugnante, uma após a outra, nas maciças placas de blindagem inclinadas. Dentro da máquina, a temperatura atinge invariavelmente seu ponto crítico. A culatra em brasa irradia um calor constante e abrasador. Cada toque acidental no metal desprotegido deixa uma queimadura profunda na pele humana. A tripulação está completamente surda devido aos disparos constantes no espaço confinado. Todos os comandos necessários são dados exclusivamente por gritos curtos diretamente no ouvido e empurrões fortes nas costas ensopadas. A fisiologia brutal de um combate pesado apaga completa e definitivamente a personalidade individual, deixando na escuridão da casamata apenas funções mecânicas brutas. Entregar o projétil pesado, ajustar com precisão o retículo da mira, puxar a alavanca com força, sobreviver a qualquer custo dentro desta caixa incandescente. A zona de morte foi criada com sucesso. A coluna inimiga está devidamente paralisada e queima intensamente na estrada estreita. Mas a ameaça principal ainda não foi eliminada. Contra o fundo das carcaças de veículos em chamas e da espessa fumaça negra, abrindo caminho através do caos dos blindados destruídos, um predador que sobreviveu ao primeiro golpe começa a girar sua enorme torre de blindagem espessa, lenta e inevitavelmente. O predador sobreviveu. O tanque pesado da frente, tendo escapado do primeiro golpe esmagador do obuseiro soviético, parou na borda da zona de fogo rugidora. A fumaça negra, espessa e oleosa dos caminhões de combustível queimando atrás e dos transportes blindados estraçalhados cobriu a estreita encosta de terra como um sudário denso. Esta cortina tóxica cegou temporariamente a máquina alemã, privando sua tripulação da principal vantagem, a magnífica óptica Zeiss. Mas a fera de calibre 88 mm não entrou em pânico. A tripulação de elite age estritamente conforme o regulamento. A torre maciça e angular, pesando 11 toneladas, começa sua rotação lenta e inevitável em direção ao maciço florestal de onde, segundos atrás, veio a morte. O motor elétrico de giro zumbe de forma constante e sinistra. O cano longo, com seu massivo freio de boca, tateia cegamente através da névoa de chamas, como um dedo de aço buscando um ponto de apoio seguro para um golpe mortal. Dentro do blindado soviético, que recuou para trás da cobertura do terreno, reina um silêncio pesado e viscoso, interrompido apenas pelo arquejo sofrido dos pulmões humanos.
Os gases de escape e o denso vapor de pólvora misturaram-se em uma única névoa tóxica. A concentração de monóxido de carbono atingiu o nível crítico, causando náuseas e uma dor lancinante nos olhos. Limpar o suor do rosto é absolutamente impossível. As mãos estão cobertas por uma camada espessa de fuligem impregnada e graxa quente do canhão. No painel de instrumentos superaquecido, o relógio mecânico do tanque marca o tempo implacavelmente. Seu tic-tac seco, metálico e rítmico parece agora o som mais alto de toda a Terra. Cada segundo desse tic-tac mecânico é martelado como um prego pesado no cérebro inflamado dos tanquistas. A guerra não é a fúria cega de um ataque frontal. A guerra é a paciência gelada, onde sempre vence aquele cujos nervos esticados se rompem uma fração de segundo depois. Ele está nos procurando. Sussurra o atirador quase inaudivelmente, sem tirar o olho direito avermelhado do protetor de borracha da mira. Sua voz falha devido à garganta seca. Deixe que procure. Responde o comandante com a mesma voz baixa, movendo apenas os lábios ressecados. Motorista, desliga o motor. Desligado. Todos imóveis. O potente motor a diesel cala-se obedientemente com um suspiro pesado. Agora, a máquina de 45 toneladas está completamente sem energia e privada de qualquer possibilidade de manobra salvadora. É um risco monstruoso. É uma roleta russa com a morte. O canhão pesado do blindado autopropulsado está fixo na espessa blindagem frontal. Para girar o cano longo para a direita ou esquerda, além dos parcos 12 graus de arco horizontal, é necessário dar partida no motor novamente e girar com força todo o massivo casco blindado sobre as largas lagartas. Qualquer partida no motor significa uma ejeção instantânea de fumaça cinzenta pelos escapamentos. Qualquer rangido metálico das esteiras nas pedras é uma marcação acústica precisa para um atirador alemão experiente. O pesado projétil cinético do inimigo garantidamente perfurará a casamata soviética antes mesmo que o motorista consiga pisar no pedal duro da embreagem principal. Neste duelo de cheque-mate, sobreviverá exclusivamente quem disparar primeiro e com precisão. O municiador está pesadamente de joelhos em uma poça de seu próprio suor e óleo de motor derramado. Suas palmas queimadas e esfoladas em carne viva agarram com força o aço frio. Não há mais projéteis perfurantes no compartimento de munição. Restam apenas as pesadas cargas de alto poder explosivo, 43 quilos de ferro fundido e exogênio potente. Para perfurar a espessa blindagem frontal de 100 milímetros do peso pesado alemão, é indispensável um núcleo perfurante rígido e uma energia cinética colossal. Um projétil explosivo nunca atravessará esse aço Krupp tenaz. Ele simplesmente explodirá por fora, deixando apenas um enorme amassado e a pintura arrancada. É física pura, com a qual é absolutamente impossível argumentar. Não tem perfurante, voo de explosiva, sibila o municiador com voz rouca. A culatra metálica estala de forma incrivelmente seca na penumbra, selando o canhão. Esse som agudo atinge os nervos esticados da tripulação com mais força que um chicote. Pronto. Distância, 250. Constata o comandante, observando o espaço distorcido pela névoa de fogo. Esperamos o erro do alemão. Ele terá que sair da fumaça. O enorme cano do tanque inimigo continua seu movimento cego e matematicamente calculado. Ele passa suavemente exato pelo esconderijo do blindado. Detém-se por uma fração de segundo, como se farejasse a floresta, e desliza implacavelmente adiante pela orla. A espessura da placa frontal inclinada da máquina soviética suportaria um golpe tangencial acidental, mas um impacto direto de um projétil pesado, a uma distância tão curta, deixaria apenas manchas vermelhas úmidas nas anteparas de aço. A espera pelo erro fatal do inimigo drena rapidamente as últimas e escassas forças físicas da tripulação. Os músculos das costas e do pescoço são tomados por uma cãibra cruel e rígida.
O coração bate contra as costelas com tanta força que esse pulsar ecoa nos calcanhares. Não se pode tossir, não se pode respirar fundo, não se pode existir. O suor salgado e acre inunda os olhos do atirador. Ele não tem o direito de piscar. Cada piscada representa décimos de segundo perdidos. Pela óptica da mira, vê-se perfeitamente como o revestimento protetor de Zimmerite derrete e borbulha na blindagem espessa do tanque pesado devido ao calor insuportável. O motorista alemão, como esperado, não suporta a tensão colossal da zona cega. Os veículos queimando intensamente atrás criam uma temperatura insuportável, ameaçando diretamente o superaquecimento do potente motor e a detonação inevitável da própria munição do tanque. Ouve-se o rugido agudo e sofrido do motor a gasolina. As largas lagartas alemãs rasgam o leito da estrada com um estrondo. O tanque pesado avança lentamente, com solavancos pesados, tentando escapar da nuvem sufocante de fumaça para um espaço limpo e aberto, para finalmente girar seu longo casco. Este é exatamente o erro fatal que o comandante soviético esperava com tanto sangue frio. A máquina blindada do inimigo começa a rastejar lenta e firmemente de trás da espessa parede de fogo, diretamente para o centro do retículo da mira ótica soviética. A placa frontal do tanque alemão está posicionada em um ângulo reto desfavorável. Mas, abaixo dela, encontra-se a vulnerável suspensão das lagartas. Uma ogiva explosiva de 43 quilos não é, de forma alguma, um bisturi cirúrgico. É um martelo monstruoso, capaz de rachar a própria terra. Se atingir diretamente sob o fundo fino da blindagem, a onda de choque monstruosa garantidamente romperá as juntas de solda e destruirá as comunicações internas da máquina, transformando a tripulação de elite em uma massa sangrenta devido ao salto colossal de pressão interna, sem qualquer perfuração direta da blindagem. É um cálculo puro e cínico, baseado na física de uma explosão direcionada. Motorista, preparar! A voz do comandante agora soa como o tinir de aço temperado sob tensão. Assim que dispararmos, puxe as alavancas. Saímos fechando à direita. Entendido. Atirador, na base das lagartas, atire direto sob o chassi. Vejo a borda inferior, mantendo a mira. Aguente, mais 2 metros de avanço. Aguente. A enorme massa de metal inimigo, rangendo agudamente com seus roletes de apoio secos, surge na abertura da estrada. A torre continua sua rotação frenética, mas o cano longo já aponta para a esquerda da posição soviética camuflada. Os segundos esticam-se em uma eternidade viscosa como melaço. O canhão inimigo está pronto para cuspir fogo perfurante a qualquer momento. A vida de toda a tripulação depende agora de um fio finíssimo de cálculo matemático e pura reação muscular. A parede de aço da blindagem frontal do predador alemão apresenta-se na mira em toda a sua assustadora grandeza industrial. Mas, para os exaustos tanquistas soviéticos, é apenas mais um alvo em uma longa lista. O pesado duelo de nervos chegou ao seu clímax absoluto. O clímax absoluto ocorre instantaneamente, rompendo impiedosamente a espera viscosa. A parede de aço da blindagem frontal do predador alemão deixa subitamente de ser apenas um alvo cego no retículo da mira. O motor elétrico da torre inimiga uiva bruscamente em sua rotação máxima. A estrutura maciça de 11 toneladas realiza um bote fulminante, predatório e preciso. O cano longo de calibre 88 mm, com seu característico freio de boca massivo, trava exatamente no centro da posição camuflada soviética. O atirador de elite alemão, através da espessa névoa de fumaça negra, finalmente reconheceu o contorno não natural e perfeito demais da colina florestada. A distância encolheu para valores críticos. Já não é mais um combate de tanques de manobra, é uma execução a queima-roupa. O enorme buraco negro do canhão inimigo encara diretamente a estreita fenda de visão de vidro do comandante soviético. Não existem mais projéteis pesados perfurantes no compartimento de munição do caça-tanques. O último deles foi gasto há muito tempo. Na culatra de aço incandescente,
Está travada exclusivamente uma munição de alto poder explosivo, pesando 43 quilos. Se atingir com esse projétil rombo diretamente a placa frontal vertical de 100 milímetros do tanque pesado, não haverá perfuração limpa. A energia cinética monstruosa da explosão simplesmente se espalhará pela superfície do aço temperado espesso, arrancará o revestimento protetor de zimerite, queimará impiedosamente a ótica externa, mas, dentro da cápsula blindada resistente, a tripulação alemã permanecerá totalmente operacional. Em meros 3 segundos, eles garantidamente enviarão um projétil perfurante de volta, que transformará sem dificuldade a casamata soviética em uma tumba coletiva em chamas. A física do impacto direto agora trabalha exclusivamente contra os artilheiros soviéticos. Sob o chassi, explosiva nas lagartas! Grita o comandante desesperadamente, rompendo as cordas vocais até tossir sangue. Motorista, ré! Puxa as alavancas! Esta é uma decisão paradoxal, assimétrica, no limite da loucura tática total. O motorista deposita todo o peso que lhe resta, todo o desejo primitivo e animal de viver, nas alavancas de aço rígidas das embreagens de direção. O potente motor a diesel de 12 cilindros ruge de forma ensurdecedora, engasgando com o combustível pesado. A máquina de 45 toneladas realiza um solavanco brusco e convulsivo para trás. As esteiras rangem nas pedras, e nesse mesmo instante, o motorista pisa no freio com todas as suas forças. As leis da inércia física são implacáveis. O enorme nariz angular do pesado caça-tanques realiza um mergulho profundo e brusco para baixo, esmagando o solo úmido da floresta com suas largas lagartas. A suspensão pesada comprime-se ao limite. O ângulo de inclinação da maciça blindagem frontal, nesse instante imperceptível, muda de forma crítica e salvadora. Os disparos soam absolutamente síncronos. O atirador alemão pressiona o pedal de disparo exatamente na mesma milésima de segundo. O pesado projétil perfurante de calibre 88 mm sai do cano do Tiger a uma velocidade supersônica colossal. Ele voa em uma trajetória perfeitamente tensa, mirando o centro geométrico da casamata soviética. Mas, devido ao mergulho brusco do casco de várias toneladas do blindado, o projétil de aço encontra em seu caminho não uma placa de metal plana e direta, mas um ângulo de inclinação extremamente agudo e deslizante. A energia cinética de força monstruosa simplesmente não encontra o ponto de apoio necessário para a penetração e perfuração. Com um guincho metálico ensurdecedor e enlouquecedor, o projétil alemão arranca um feixe de faíscas ofuscantes, deixa um sulco profundo e rasgado na superfície da blindagem soviética e ricocheteia com um uivo selvagem para o alto, decepando os topos espessos de pinheiros seculares. A blindagem de aço suportou esse golpe cinético mortal apenas graças à mudança brusca na geometria do veículo. Nesse mesmo instante imperceptível, o espaço é rasgado pelo disparo surdo do obuseiro soviético de 152 milímetros. A pesada ogiva explosiva segue uma curva curta e acentuada diretamente para baixo do chassi da máquina alemã. O projetil atinge com força monstruosa a encosta de terra firme exatamente à frente do cano aberto do inimigo e detona instantaneamente. Ocorre uma explosão direcionada de poder destrutivo monstruoso. 43 quilos de metal de alta qualidade e exogênio transformam-se instantaneamente em uma filial local do inferno na Terra. A onda de choque de densidade enorme atinge de baixo para cima, exatamente no ponto mais fino e vulnerável do tanque pesado alemão, na placa de blindagem inferior do chassi. A blindagem não é perfurada de lado a lado, mas as leis brutas da física não podem ser enganadas. A variação colossal de pressão externa e interna é transmitida instantaneamente para dentro do apertado compartimento de combate do Tiger. As espessas placas de aço flexionam-se em frações insignificantes de milímetro, mas isso é mais do que suficiente. Das paredes internas da enorme torre alemã, soltam-se a uma velocidade selvagem milhares de pequenos estilhaços secundários de aço, afiados e invisíveis ao olho nu. Esta tempestade de fragmentos tritura impiedosamente a complexa ótica Zeiss, rompe fios elétricos
e retalha os corpos dos homens. Simultaneamente, o salto colossal e instantâneo da pressão atmosférica dentro do espaço confinado garantidamente rompe os tímpanos e causa um barotrauma gravíssimo nos pulmões de toda a tripulação alemã. Os tanquistas de elite, altamente treinados, são instantaneamente postos fora de combate por uma concussão severíssima. A máquina blindada inimiga está absolutamente intacta por fora, mas completamente morta por dentro. O mecanismo de engenharia perfeito transformou-se em um sarcófago de ferro frio, sem uma única perfuração direta na blindagem. O milagre na guerra é sempre apenas o cálculo matemático preciso do comandante, multiplicado pela astúcia do soldado no limite entre a vida e a morte. Dentro do blindado soviético que recuou, reina um caos primitivo e surdo. Devido à explosão próxima de sua própria ogiva pesada e ao impacto monstruoso do projétil que ricocheteou, a luz dentro da casamata apagou-se completamente. A máquina foi envolta por um vapor de pólvora espesso e sufocante, e pela poeira cinza e acre levantada do chão. Há um zumbido. Nos ouvidos de cada membro da tripulação, há um zumbido contínuo, agudo e monótono, em uma nota insuportável e dolorosa. Parece que a caixa craniana vai simplesmente rachar pelas costuras devido à pressão interna sofrida. Vivos? Sibila o comandante na escuridão total da casamata apertada. Sua voz rompida soa distante, como se viesse de um poço de pedra profundo. Inteiro, responde o atirador de seu canto direito, tossindo de forma convulsiva e sofrida, expelindo sangue e a poeira que impregnou seus pulmões. As mãos parecem inteiras. Sibila o municiador surdamente, tateando na escuridão seus dedos feridos e queimados contra o aço frio. Motorista? Motorista, não fica em silêncio, responde. Não vem resposta de baixo. Apenas um borbulhar úmido, pesado e intermitente, e o cheiro espesso e adocicado de sangue fresco, que instantaneamente domina o cheiro acre da pólvora queimada. O impacto cinético pesadíssimo do projétil alemão na blindagem frontal não perfurou o aço, mas causou um estilhaçamento interno do metal. Um pedaço da blindagem soviética, que se soltou por dentro devido ao abalo externo colossal, transformou-se em um projétil secundário mortal, ricocheteando diretamente para o compartimento de condução. A conta de ferro desta batalha está fechada. A blindagem aguentou. Mas os homens aguentaram? E aqui começa o verdadeiro drama. O verdadeiro drama desenrola-se não no estrondo dos disparos de artilharia, mas no silêncio surdo e zumbidor que se segue. O metal deformado esfria com um som de estalido rítmico e repugnante. O cheiro pesado e adocicado de sangue humano fresco mistura-se definitivamente com o vapor químico acre da pólvora queimada. A caixa torácica dilacerada do motorista gravemente ferido emite um estertor terrível, úmido e intermitente. 3 imagens da morte, fisicamente perceptíveis, estão trancadas dentro do sarcófago de aço sem energia. A máquina de 45 toneladas inclinou-se desajeitadamente para o lado direito, equilibrando perigosamente suas enormes lagartas na borda de uma cratera profunda. O pesado motor a diesel está absolutamente morto. Não há iluminação. A escuridão total e sufocante do compartimento de combate é cortada apenas por finos raios cinzentos de luz empoeirada, que mal atravessam as fendas de visão de vidro obstruídas pela lama do pântano. O gravíssimo barotrauma e a concussão privam o corpo de qualquer orientação espacial normal. O ouvido interno recusa-se a perceber a gravidade. O comandante tenta abrir os olhos, mas as pálpebras estão coladas por uma mistura espessa e pegajosa de suor frio, fuligem de pólvora e seu próprio sangue coagulado. A dor de cabeça não pulsa ritmicamente. Ela simplesmente esmaga a caixa craniana por dentro, como uma prensa hidráulica pesada. O zumbido nos ouvidos transforma-se em um uivo contínuo, agudo e enlouquecedor de um arame incandescente esticado. A guerra cobra impiedosamente um pagamento instantâneo por cada assassinato cometido com sucesso. Esse pagamento inevitável é o vazio interno total e a perda da percepção humana habitual da realidade.
O heroísmo sempre termina exatamente onde começa a fisiologia nua e crua da sobrevivência. A adrenalina hormonal, que manteve artificialmente os homens exaustos no limite de suas capacidades musculares na última meia hora, abandona o sistema circulatório de forma rápida e avassaladora. Segue-se um colapso fisiológico cruel e incontrolável. As mãos calejadas começam a tremer de forma miúda e incessante. O estômago vazio contrai-se em um espasmo doloroso e sofrido, devido ao envenenamento severo pela alta concentração de monóxido de carbono. A escotilha. Arromba a escotilha direita, sibilou o comandante, cuspindo com dificuldade no chão estriado e frio da casamata, uma saliva viscosa misturada com sangue escuro. Travou. A moldura da blindagem empenou. Responde surdamente o municiador concussionado de algum lugar abaixo, na escuridão. Sua voz está completamente desprovida de qualquer entonação habitual. Bate com a alavanca de aço. Vamos sufocar na pólvora. Estou batendo. A trava não cede. Empurra com o ombro. Ao mesmo tempo, a evacuação desesperada de uma máquina de várias toneladas atingida é um processo totalmente desprovido de qualquer dignidade cinematográfica. É a luta cega e animal de homens em um saco de ferro, apertado e incandescente. A escotilha de blindagem pesa dezenas de quilos de aço morto e frio. As dobradiças deformadas pela explosão próxima prenderam-na firmemente nos encaixes. 2 homens exaustos e semissurdos apoiam as costas esfoladas no compartimento de munição vazio e chutam com todas as forças a tampa de aço com suas pesadas botas militares. Cada golpe síncrono ecoa como uma explosão ofuscante de dor nas vértebras cervicais traumatizadas. O metal, com um rangido prolongado e repugnante, cede relutantemente. Para dentro da casamata escura, irrompe instantaneamente a luz do dia, ofuscante e cortante para os olhos inflamados, junto com um cheiro espesso e quente de óleo diesel queimando. Agora resta o trabalho mais difícil: o motorista. Seu corpo grande desabou inerte sobre as alavancas de comando das embreagens de direção. O pedaço de blindagem interna de aço, que se soltou da maciça placa frontal após o impacto cinético monstruoso do projétil inimigo de calibre 88 mm, perfurou sua jaqueta de lona grossa de lado a lado. Retirar o corpo pesado e totalmente sem controle de um homem adulto, através da garganta estreita e desconfortável da escotilha superior, é uma tarefa de engenharia que exige um esforço muscular extremo. O sangue espesso inundou os pedais de aço. Os dedos escorregam constantemente no metal. Puxa pelas correias de lona. Está pesado demais. Está prendendo na culatra. Segura a cabeça firme. Não deixa bater na borda. Recebe o corpo na blindagem externa. Eles desabam pesadamente sobre a cobertura plana e aquecida do compartimento do motor. O ar fresco da floresta atinge os pulmões queimados e inflamados com mais força que uma marreta de ferro. O comandante cai impotente de joelhos, diretamente sobre a grade quente do radiador. Ele vomita dolorosamente a bile acumulada. O municiador jaz ao lado, de bruços, engolindo oxigênio convulsivamente com a boca escancarada. Ao redor do caça-tanques imóvel, desenrola-se uma cena vasta e surrealista de aniquilação mecânica total. A zona de morte perfeitamente calculada funcionou com uma crueldade impecável e matemática. A estrada estreita de terra, ao longo de centenas de metros, está completamente obstruída pelas carcaças deformadas e fumegantes de 12 máquinas de combate alemãs de elite. O fogo rugidor devora vorazmente a borracha espessa dos roletes de apoio e os restos detonantes das fitas de metralhadora. Estalos secos e isolados de cartuchos explodindo nas chamas rompem o silêncio zumbidor e morto da clareira na floresta. O comandante, agarrando-se com dedos desobedientes e trêmulos às alças de aço soldadas, escorrega da blindagem nervurada para a terra queimada. As pernas cedem instantaneamente, não suportando o peso do corpo. Ele dá alguns passos incertos e vacilantes em direção à enorme carcaça fumegante do Tiger da frente. A máquina pesada inimiga
está absolutamente imóvel. O golpe explosivo direcionado rasgou o fundo de sua blindagem inferior, mas a blindagem vertical externa permaneceu visualmente intacta. Junto à lagarta deformada e rompida, jaz um homem imóvel. É o comandante do tanque alemão. A onda de choque monstruosa da sobrepressão interna arremessou-o para fora através da escotilha aberta da torre. Seu uniforme de lã preta está metade queimado. O rosto transformou-se em uma máscara sangrenta, contínua e pulsante. O braço esquerdo está retorcido de forma não natural, em ângulo reto, na articulação do ombro estraçalhada. O alemão estropiado arqueja com dificuldade e, num esforço físico hercúleo, vira a cabeça lentamente em direção ao som dos passos. Seus olhares se cruzam. Dois profissionais exaustos. Duas engrenagens anônimas de um mecanismo de aço, gigantesco e implacável, de uma guerra global. Nesse contato visual direto e prolongado, não há absolutamente nada do ódio caricato dos cartazes de propaganda. Não há tripúdio mesquinho. Não há o triunfo do vencedor sobrevivente. Há apenas um horror animal, profundo, diante do fato consumado da morte, e um vazio absoluto, gélido, que queima a alma. A mecânica da guerra os igualou, restando a um apenas alguns minutos de uma agonia pesada sobre a terra suja, e ao outro, a memória eterna e indelével desse cheiro enjoativo de carne humana queimada. O comandante do blindado autopropulsado soviético desvia o olhar em silêncio. A sede rígida de uma vingança justa, que o consumia por dentro antes do início desta emboscada, agora está completamente saciada. Mas, em vez do alívio esperado, veio apenas um atordoamento surdo e zumbinte, e a consciência pesada e insuportável do colossal preço pessoal da própria sobrevivência. Ergam-no pelos ombros, ordena ele de forma rouca e mecânica à tripulação sobrevivente, indicando com um aceno de cabeça o mecânico condutor inconsciente. Vamos para o pântano agora mesmo. É pesado demais. Não vamos conseguir carregá-lo na lama. É nosso dever carregá-lo. Segurem firme pelos braços. Deixamos o rádio do comandante lá dentro? Deixamos absolutamente tudo. Levem apenas as armas de porte. Começa uma marcha forçada extenuante, infinita, que esgota os tendões. O pântano traiçoeiro recebe os tanquistas sobreviventes com sua indiferença fria e secular. A lama negra, fétida e maleável, suga instantaneamente as botas de marcha até os joelhos. Cada passo exige uma tensão colossal dos músculos das coxas já estafados. As pernas atolam mortalmente no lodo pegajoso, recusando-se a mover. Eles arrastam consigo o peso morto de quase 100 quilos do camarada gravemente ferido. O sol de verão castiga impiedosamente através das copas ralas de árvores raquíticas. O suor salgado escorre novamente em abundância pelos rostos sujos, misturando-se à poeira de turfa. A solidão absoluta de homens pequenos diante da natureza bielorrussa, vasta e indiferente, esmaga definitivamente a vontade humana. A coluna blindada inimiga foi totalmente destruída, mas a guerra implacável para aquela guarnição continua agora mesmo, em cada nova respiração pesada e rouca. O comandante para por um breve segundo. Ele se vira pesadamente com todo o corpo e olha por um longo tempo para a obra de suas mãos calejadas. 12 colunas espessas de fumaça negra e oleosa sobem retas para o céu limpo de verão, marcando o local da emboscada perfeita. A missão tática designada foi cumprida de forma impecável. A divisão de infantaria está garantidamente salva de uma morte certa sob as lagartas. A vanguarda de elite foi reduzida a cinzas. Mas não há alegria alguma no peito. A alma esvaziada registra esse fato matemático com a precisão seca e indiferente de um calculador de aço. Pela frente, restava um caminho longo e exaustivo através dos brejos intransitáveis da floresta até as próprias posições fortificadas. Um caminho exatamente para onde a verdade cruel das trincheiras, encharcada de suor, inevitavelmente colidiria de frente com a desconfiança fria e suspeita dos oficiais de gabinete do Estado-Maior. Os investigadores de gabinete do Estado-Maior categoricamente não acreditam em milagres. A realidade deles é composta por números secos,
parágrafos rígidos do regulamento e linhas impecavelmente retas nos mapas topográficos. A guerra no papel é um mecanismo ideal e coordenado, com uma geometria de manobras previsível. A guerra, na realidade, é uma improvisação cruel e suja, no limite extremo das capacidades humanas. A frente de papel sempre vive por suas próprias leis implacáveis, onde a iniciativa tática é frequentemente equiparada a um crime. A tripulação exausta chega às posições avançadas da guarda de combate de suas tropas apenas ao amanhecer cinzento e frio. 3 homens cambaleantes e sem forças arrastam pesadamente pela grama molhada uma manta de lona ensanguentada, com o corpo do mecânico condutor inconsciente. Seus rostos transformaram-se em máscaras sólidas de lama de turfa seca, fuligem de pólvora encrustada e graxa pesada de artilharia. As túnicas estão rígidas como estacas, devido ao sangue derramado e ao lodo fétido do pântano. Eles não se parecem em nada com os vencedores dos cartazes. São operários de uma indústria pesada de guerra, extremamente esgotados e traumatizados, que milagrosamente escaparam de uma mina desabada. Os soldados do Exército Vermelho ao redor olham para eles com um estupor mudo. A verdade das trincheiras sempre tem essa aparência, suja, assustadora e repulsiva. O comandante é imediatamente escoltado direto para o posto de comando de campanha. O abrigo subterrâneo de toras recebe o tanquista com um cheiro forte e incomum de tabaco caro, tinta de impressão fresca e madeira seca. Esse cheiro pacífico e burocrático agride fisicamente o olfato de um homem cujos pulmões, nas últimas 24 horas, estiveram cheios até a borda, com monóxido de carbono asfixiante e o fedor enjoativo de carne humana queimada. Atrás de uma mesa de construção bruta, mas limpa, está o investigador sênior do Departamento Especial. Ele veste uma farda impecavelmente limpa e passada. Nenhuma partícula de poeira. O colarinho brilha com uma brancura ofuscante. Sobre a mesa, pilhas perfeitamente alinhadas de pastas de papelão e lápis pretos cuidadosamente apontados. O contraste entre esse ambiente burocrático estéril e o comandante do blindado, negro pela fuligem entranhada, é gritante. Entre eles, ergue-se uma muralha invisível e intransponível. O investigador folheia as páginas finas do dossiê metódica e calmamente. Ele não olha nos olhos inflamados do tanquista. Olha exclusivamente para os formulários rígidos de papel. Cada palavra do oficial de Estado-Maior cai pesadamente, como uma bala de chumbo em uma bandeja de metal vazia. O senhor abandonou por conta própria uma posição de tiro camuflada. A voz do investigador soa plana, fria, sem uma única modulação emocional. Nós travamos um combate de encontro, diz o comandante com secura, articulando com enorme dificuldade a língua ressecada e inchada. A divisão estava sob ameaça direta de um ataque pelo flanco. O senhor violou uma ordem categórica do comando. Quebrou o silêncio de rádio absoluto e comprometeu a camuflagem de todo um setor antes do início de uma operação ofensiva de grande escala. A vanguarda blindada inimiga avançava direto contra a retaguarda indefesa. Havia comboios de suprimentos e hospitais de campanha desprotegidos lá. Nós bloqueamos a estrada. Uma única guarnição contra uma companhia reforçada da Wehrmacht? O investigador finalmente levanta um olhar pesado e desconfiado. O senhor afirma ter destruído 12 unidades de blindados inimigos e parado um tanque pesado de elite com um único impacto sob o chassi? Exatamente. A carga de munição foi totalmente consumida. O mecânico está gravemente ferido por estilhaços internos da blindagem. O canhão está fora de serviço. Isso é uma mentira descarada. Uma invenção inábil destinada a esconder uma covardia criminosa e o abandono deliberado de equipamento de combate caro na floresta. Uma pausa pesada e opressiva paira no abrigo. Ouve-se apenas o tic-tac rítmico e seco do relógio de parede. Esse som transporta instantaneamente a consciência do comandante de volta à escuridão total do interior do blindado sem energia, fazendo seus músculos se contraírem reflexivamente à espera de um impacto mortal inevitável.
Mas aqui não se atira com projéteis perfurantes. Aqui, destroem-se destinos com o traço metódico de uma caneta sobre papel grosso. O sistema punitivo funciona como uma estação de triagem mecânica, enorme e sem alma. O investigador mergulha imperturbável a pena metálica no tinteiro. A ponta afiada começa a arranhar a superfície da folha limpa do protocolo de interrogatório, com um rangido irritante. Esse rangido suave de papel parece agora insuportavelmente alto para o comandante, significativamente mais alto que o estrondo pesado das lagartas de metal. O comandante continua em posição de sentido. Cada movimento mínimo causa uma dor aguda e pulsante nos músculos das costas travados. O trauma acústico grave continua a golpear os tímpanos exaustos com um zumbido agudo e monótono. Ele olha em silêncio para as mãos perfeitamente limpas e cuidadas do investigador. Aquelas mãos nunca manusearam projéteis de aço de 43 quilos dentro de uma cabine blindada incandescente. Aqueles dedos longos e finos nunca rasparam pedaços de pele queimada de um camarada da culatra fervente de um canhão de 152 milímetros. A lógica formal de gabinete recusa-se categoricamente a compreender a física irracional da sobrevivência humana extrema. A desconfiança fria e profissional da retaguarda pesa sobre os ombros do tanquista muito mais do que a blindagem de várias toneladas de um tanque inimigo destruído. Paira uma ameaça absolutamente real de um tribunal militar imediato. O artigo penal por descumprimento de ordem direta em situação de combate prevê apenas uma única pena máxima: a execução por fuzilamento diante da tropa, sem direito a recurso. As respostas secas, cheias de uma dignidade interna obstinada do tanquista exausto, quebram-se repetidamente contra a muralha de concreto armado da suspeita burocrática. A frente de papel sempre exige provas irrefutáveis e não relatos desconexos de soldados traumatizados. O destino da sentença de morte está agora por um fio finíssimo. Toda a verdade objetiva encontra-se nas profundezas da floresta, entre as carcaças de aço das máquinas alemãs que ainda exalam fumaça. Para retirar as acusações monstruosas de traição, a realidade estéril de gabinete precisa colidir duramente com fatos incontestáveis que apenas o reconhecimento de campo é capaz de fornecer. O reconhecimento de campo trabalha de forma rápida, silenciosa e eficiente. Um grupo de batedores experientes em trajes de camuflagem sujos chega à borda do brejo. O mapa topográfico do Estado-Maior não mentia. O estreito aterro da estrada está completamente bloqueado por metal retorcido. 12 carcaças de aço maciças e carbonizadas continuam a arder lentamente, exalando um cheiro sufocante de borracha queimada e alumínio derretido. A vanguarda blindada de elite alemã deixou de existir. Os batedores registram em silêncio, com profissionalismo severo, o chassi do tanque pesado da frente, rasgado por uma explosão. Eles veem as torres das máquinas médias arrancadas pela colossal pressão interna. Encontram pedaços carbonizados de uniformes alemães entre as cinzas negras dos caminhões-tanque. Paralelamente a isso, os operadores de rádio interceptam radiogramas inimigos em pânico. O inimigo solicita desesperadamente evacuação médica e relata histericamente o encontro repentino com forças superiores de artilharia pesada soviética. Os fatos secos e implacáveis quebram instantaneamente a fria suspeita burocrática dos investigadores. O comandante do batalhão desce pessoalmente ao abrigo úmido do interrogatório. Em seu rosto rígido, coberto de rugas profundas, não há sombra de desculpas. A guerra não tolera sentimentos civis vazios. Existe apenas a constatação rigorosa do fato confirmado. Um movimento curto e brusco do lápis e a acusação pesada de deserção e violação de ordem vai para a lata de lixo para sempre. O relatório foi totalmente confirmado pelo reconhecimento. A voz do comandante do batalhão soa firme e pesada. Vamos rebocar sua máquina com tratores potentes antes do pôr do sol. Apresente-se ao serviço, tenente. Sim, senhor. Voltando ao serviço. A guarnição precisa criticamente de reposição. O arrependimento sincero do comandante do batalhão expressa-se não em longos discursos, mas no retorno imediato de um especialista atestado ao seu trabalho mortal. A justiça na linha de frente é medida exclusivamente pela dura utilidade militar. Um profissional vivo, motivado e inocentado vale mais que 1000 heróis mortos.
A guerra global é uma esteira industrial gigantesca e infinita, que exige constantemente a substituição de peças gastas. O camarada gravemente ferido que saiu de combate deve ser substituído imediatamente. Caso contrário, o blindado autopropulsado de 45 toneladas continuará sendo apenas um pedaço morto de metal. No mecanismo severo da equipe veterana, forjado pelo sangue e pelo medo compartilhado, integram uma peça viva completamente nova. Um operador de rádio inexperiente e mortalmente apavorado, vindo da reserva, chamado Ignat. O novato hesita ao lado da blindagem frontal da máquina evacuada, enegrecida e marcada por estilhaços. Ele veste uma túnica absolutamente nova, que nunca foi lavada. Ela cheira a depósito de suprimentos, sabão seco e algodão fresco. Esse cheiro pacífico contrasta de forma brusca com o fedor pesado de óleo diesel queimado, sangue seco entranhado no aço e suor azedo. Esse fedor impregnou permanentemente a pele e o cabelo dos veteranos. As mãos de Ignat tremem levemente. Ele olha para os sulcos profundos deixados pelos projéteis inimigos na blindagem com um horror animal. Em seus olhos arregalados, reflete-se a compreensão de que aquela caixa de aço apertada pode se tornar sua vala comum já na manhã seguinte. O comandante aproxima-se do operador de rádio. Nenhuma empatia ostensiva, nenhum tapinha encorajador. A rotina implacável das trincheiras não perdoa a fraqueza. A instrução é curta, rígida e direta. A experiência de combate é transmitida através do medo e de reflexos martelados com clareza. Escute-me com atenção, operador. Seu posto de combate é à direita, na frente. Entendido, camarada comandante. A voz do jovem falha em um guincho inseguro. Não entendeu nada. Guarde a regra principal de sobrevivência. Cuide da antena chicote como se fossem seus próprios olhos. Sem comunicação de rádio estável, somos apenas gatinhos cegos na floresta. Sim, senhor, cuidarei dela. Dentro do compartimento de combate, a temperatura durante a luta chega a 50 graus. Você vai respirar de forma controlada, economizando o ar. Se a máquina pegar fogo, você sai rigorosamente como o segundo homem. A escotilha de escape inferior frequentemente emperra. Você vai bater com a alavanca de ferro com toda a sua força. Alguma pergunta? Nenhuma, senhor. Este diálogo seco é cortado em frases curtas. Os veteranos não tentam conhecer o novato. O nome de um homem ganha significado real apenas quando ele sobrevive ao seu primeiro contato real com o inimigo. Por enquanto, ele é apenas mais uma unidade do quadro de pessoal. Uma função de recepção e transmissão de sinais. Um par de mãos extra para entregar o tambor da metralhadora ou ajudar a carregar o projétil maciço. A tripulação aceita a reposição em silêncio. O municiador sobrevivente, com as mãos envoltas em bandagens sujas, estende a Ignat um trapo preto embebido em óleo. Isso não é um gesto de amizade, mas uma ordem direta para começar a limpeza dos mecanismos internos da espessa camada de fuligem. O novato, desajeitado, entra no compartimento de combate escuro que ainda está esfriando. Ele começa instantaneamente a tossir, sufocando com o ar denso. Seus ombros contraem-se em um ataque de claustrofobia. Mas ele range os dentes e começa a esfregar o aço frio da culatra. A verdadeira transmissão de experiência ocorre agora, através dessa graxa cáustica e dos nós dos dedos esfolados contra o ferro. A justiça prevaleceu, mas a guerra não dá tempo para descanso ou luto. O feito sem precedentes de uma única guarnição já foi transformado pelos escrivães do Estado-Maior em linhas secas de um relatório oficial. A obra-prima tática, que custou aos homens um esgotamento físico total, tornou-se apenas um trabalho bem feito. A tripulação e sua máquina tornam-se novamente uma peça testada do mecanismo barulhento do Exército Vermelho. O blindado está abastecido com óleo diesel novo. O compartimento de munição está carregado com novas granadas pesadas de 43 quilos. O aço martirizado, mas sobrevivente, está novamente pronto para o trabalho. A noite fresca de verão se aproxima.
A escuridão esconde as cicatrizes frescas na blindagem frontal. O potente motor de 12 cilindros arranca com um rugido ensurdecedor, expelindo uma nuvem de fumaça tóxica. A vibração rítmica transmite-se através das pesadas lagartas direto para a terra úmida. O batalhão recebe um novo boletim operacional. Pela frente, resta uma marcha noturna de grande escala, como parte de uma colossal armada de aço. A colossal armada blindada morde a escuridão impenetrável da noite. Centenas de motores diesel fundem-se em um único estrondo contínuo, baixo e vibrante, que faz tremer a crosta terrestre. O verão de 1944 continua sua contagem implacável. O ar está saturado com o cheiro de diesel, poeira incandescente e fuligem metálica. A marcha noturna não se parece em nada com um desfile. É um movimento extenuante ao encontro de uma nova batalha sangrenta. Um movimento cego que esgota os tendões. Os mecânicos condutores mordem os lábios até sangrar, para não caírem em um sono de chumbo atrás das alavancas. As fendas de visão estão protegidas, os faróis apagados. O único ponto de referência é a pálida luz azul na blindagem da máquina à frente. A distância é mínima. Qualquer erro significa uma colisão inevitável de cascos de aço de várias toneladas. O blindado autopropulsado de 45 toneladas segue na formação cerrada. Dentro da cabine abafada, a tripulação balança ritmicamente. Antes da arrancada, o comandante realizou uma última inspeção. Seus dedos gastos deslizaram pelo aço liga frio e amassado da placa frontal. A blindagem suportou o teste. Ela preservou vidas. Cada moça profunda é uma cicatriz de memória da sobrevivência no limite. O impacto cinético de um projétil alemão de 88 mm deixou na placa inclinada uma longa cicatriz prateada, com bordas irregulares. O comandante olhou por muito tempo para aquele rastro. Não é apenas um dano mecânico. É a morte certa congelada no aço, que errou por milímetros devido aos freios acionados a tempo. Estilhaços de explosões crivaram a pintura, transformando a superfície em uma lixa áspera. A máquina parece mutilada, mas está totalmente funcional. A guerra não perdoa ilusões. Ela apaga imagens pacíficas, substituindo-as pelo estalido da culatra, pelo cheiro sufocante de pólvora e pelo peso do projétil de ferro fundido. A tripulação mantém um silêncio profundo. Na cabine apertada, impregnada de suor e sangue velho, não há espaço para conversas. O trauma acústico ainda pulsa na nuca. O novo radiotelegrafista, encolhido em seu canto, aperta os joelhos. Só agora ele compreende o preço real de cada quilômetro percorrido. Os veteranos não olham para ele. Olham para a escuridão, mergulhados em seu próprio silêncio ensurdecedor. Não restou adrenalina, apenas um cansaço muscular extremo. Mas sob essa fragilidade física, esconde-se um núcleo de caráter de aço, inflexível. Esse núcleo não tem nada a ver com o entusiasmo dos cartazes. Palavras bonitas queimam instantaneamente na fornalha do primeiro combate. No coração desses homens cobertos de lama, vive uma certeza pesada e inabalável. A consciência calma da retidão de sua missão cruel. Eles não buscam glória ou medalhas. Estão apenas realizando um trabalho sujo, pesado e mortal. Um trabalho que não há mais ninguém para fazer. Suportar a temperatura infernal, carregar camaradas mutilados, passar pelas costas rompidas milhares de toneladas de metal letal. Essa rotina das trincheiras, desprovida de brilho cinematográfico, é o fundamento da vitória. A aniquilação do inimigo não é uma ideia abstrata. É uma tarefa de engenharia, mensurável em calibres e toneladas, que esta guarnição resolve a cada dia, empurrando cargas pesadas para dentro da bocarra insaciável da culatra. As largas lagartas continuam a triturar a estrada de terra. O passo de aço do exército de tanques é implacável. 12 máquinas de elite inimigas ficaram para trás, transformadas em sucata enferrujada na borda do brejo. A vanguarda alemã era tecnicamente impecável, com ópticas Zeiss e blindagem Krupp. Mas essa máquina perfeita quebrou-se contra uma barreira invisível.
a resistência humana colossal e o cálculo tático gélido de um simples comandante soviético. O esquecimento aguarda apenas aqueles que vieram para destruir. Para eles, restam apenas valas anônimas e cinzas frias. A guarnição do blindado nunca se dissolverá nesse esquecimento. Suas túnicas oleosas, suas palmas das mãos gastas, suas ordens cortadas por palavrões através do estrondo das explosões. É esse o monólito do qual se forja a memória histórica eterna. A memória de tais homens não precisa de pedestais de mármore. Ela vive no código genético das gerações. Ela ecoa nos corações daqueles que hoje conhecem o preço do céu pacífico. O trabalho ingrato desses homens de poucas palavras lançou a base do mundo em que se pode respirar a plenos pulmões. Sua vontade inabalável e a capacidade de superar os limites da fisiologia para salvar seus camaradas é a forma mais alta do juramento militar. A noite começa a recuar. No leste, surge a faixa cinzenta do amanhecer. Os contornos angulares das máquinas aparecem através da névoa. O exército soviético move-se implacavelmente para o oeste, como um gigantesco rolo compressor. O cano pesado do obuseiro de 152 milímetros olha de forma ameaçadora para a frente. Pela frente, esperam novas linhas de defesa, novas perdas amargas e novas superações. Mas o mecanismo da retaliação já foi acionado em sua capacidade total. É impossível parar essa avalanche. Cada volta da roda motriz, cada injeção de combustível nos cilindros, aproxima o colapso final do inimigo. A vitória não será fácil. Ela exigirá muitos outros feitos anônimos no limite do esgotamento. Mas ela é inevitável. Porque agora mesmo, atrás das alavancas e das miras, estão seres humanos que aprenderam a verdade mais importante da guerra. A sobrevivência não é sorte cega, mas o resultado lógico do trabalho pesado e metódico de profissionais. As pessoas que guardam essa verdade conhecem o valor de cada dia de paz. Essa memória está viva. Ela é transmitida não por slogans, mas pelo respeito silencioso por aqueles que realizaram seu trabalho sangrento até o fim. O aço podia dobrar e derreter, mas as pessoas comuns, fechadas dentro dele, revelaram-se muito mais fortes do que qualquer metal. O passo férreo da futura grande vitória soa exatamente assim, pesado, contínuo e absolutamente inevitável.